Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. No vídeo de hoje ele vem ser informativo. E o verbo era um Deus e o verbo era divino. As duas coisas, essas duas expressões, elas se referem essencialmente à mesma coisa. Porque eu tenho conversado com algumas pessoas e tal, que defendem que a tradução e o verbo era um Deus, ela é a mesma coisa que divino. E elas têm falado, não, e o verbo era um Deus e o verbo era divino, é a mesma coisa. Eu já não entendo dessa forma, essencialmente eu já não entendo dessa forma, porque se você pega João 1 e o verbo era Deus, e você pega João 1 e o verbo era um Deus, existe uma diferença, porque e o verbo era Deus. O texto está dizendo, o verbo era Deus, ponto. Agora você pega, e o verbo era divino, e o verbo era um Deus, e o verbo era um Deus. Então você fala, o verbo era Deus, Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Agora, e o verbo era um Deus. Então você pode ter vários deuses, e o verbo era um Deus. Essa é uma interpretação interessante, porque você pega assim, eu vou comer carne de boi, eu vou comer carne bovina, eu vou comer carne de um boi. Veja a diferenciação. Eu vou comer carne de boi, carne carne bovina e carne de um boi. Nas duas primeiras expressões, eu simplesmente falei que eu vou comer carne de boi. Eu não especifiquei qual. Carne de boi. Carne de boi, carne bovina, carne de boi, carne bovina, carne de boi. Essencialmente, aqui é a mesma coisa. Mas eu vou comer a carne de um boi. Ela ainda continua sendo a carne de um boi, tranquilo, continua sendo um boi. Mas eu estou especificando um boi em si. É indefinido, eu não estou mostrando qual, mas é um dentre outros. Então, essa interpretação ela traz essa conotação. Mas, qual que é o foco meu essencialmente aqui? Muitos têm dito que divino, e o verbo era divino, e o verbo era um Deus é a mesma coisa. Só que aí a pessoa cita um dicionário em português. Só que eu achei estranho, porque assim, eu peguei um dicionário aqui meu, né, um dicionário que eu tenho aqui, um dicionário pequeno, né, não sei nem a data dele, aqui editora, impresso na editora FTD-SA, né, um dicionário aqui que eu nem tenho a introdução dele porque ele é um pouquinho antigo, e ele fala aqui, divino, olha que interessante, divino, divino, sobrenatural, perfeito, encantador, relativo a deuses, né, relativo a deuses, ou a Deus, né, relativo a Deus, divino, mais de um Deus. Vamos aqui a palavra divino, dívida, dividendo, dividir, divino, divinizar, divino, relativo a Deus, sobrenatural, maravilhoso, excelente, divinal, qualificativo que se dá ao Espírito Santo nos festejos populares, divino, relativo a Deus, né, ou a Deus. Então um dicionário, um segundo dicionário. Temos aqui um outro terceiro dicionário, divino, cadê aqui? Divino, concernente a Deus, sobrenatural, perfeito, divinal, brasileiro, nas festividades populares do Espírito Santo, ofício divino, a missa. Outro dicionário de português aqui, esse aqui é um outro dicionário fininho, divórcio, divinar, divino, respeitante ou pertencente a Deus, deidifico, proveniente de Deus, concedido por Deus, graça divina, prova, toca, cheira, escuta, cada sentido é um dom divino, estrela da vida inteira, sobrenatural, sublime, perfeito, encantador, divinal, era uma figura divina, bonito, lindo, maravilhoso, comprei um casaco divino, ofício, outro nome do Espírito Santo, especificamente usado na festa de Pentecostes e em outras solenidades populares. Então veja, não colocou divino como um Deus, colocou relativo a Deus ou relativo a deuses, essencialmente. E não que o verbo divino e o verbo era um Deus. Nenhum deles aqui trouxe dessa forma. Mas qual que é o foco essencial? Temos o interlinear do Valdir Carvalho Luz, que é muito utilizado por algumas pessoas para dizer que, aqui ó, e o verbo era divino. Vamos lá para João 1:1, do interlinear do Valdir Carvalho Luz, que ele coloca assim, ó, na tradução dele, em princípio, ou entre parênteses, no começo, era
aí, entre parênteses, existia a palavra e a palavra estava junto a Deus, na presença de Deus. Entre parênteses, com Deus, e Deus era a palavra, e Deus era a palavra. E entre parênteses ele coloca que a palavra era divina, tá? E no texto grego dele, na tradução do texto grego literal, ele coloca theos, né? Theon, kai, theos, en hologos. E Deus era a palavra, né? Ou a palavra era Deus. Então assim, por causa dele colocar essa aqui, a palavra era divina, ó, tá vendo aqui? Essa tradução concorda com a tradução Novo Mundo. Não necessariamente. A tradução Novo Mundo moderna hoje, aquela cinzinha, ela traz divino na nota de rodapé, mas ela ainda continua trazendo que o verbo era um Deus. Só que um Deus tem essa diferença para divino. Por quê? Aí eles citam o manual do Valdir Carvalho, citam o interlinear, aí o verbo era divino, tá? Mas eu vou na gramática do Valdir Carvalho Luz, manual de língua grega, Valdir Carvalho Luz, página 318, ele fala assim, ó: nos predicativos substantivos, tipicamente quando expressam a natureza ou a qualidade distintiva do sujeito, não a sua quantidade ou individualidade. O clássico exemplo deste uso é a discutida cláusula theos en hologos, e o verbo era Deus, em que o predicado substantivo theos está inarticulado, ou a expressar a substancialidade do sujeito articulado, hologos, sua natureza divinal, não a sua individualização, donde requer-se a tradução divino, jamais um Deus. Veja, ele colocou a expressão divino, ele expressou aqui porque ele colocou divino, e jamais um Deus. E qualquer gramática que você pesquisar, que eles tratam de, que cita João 1, eles sempre vão dizer, e o verbo era Deus, ou o verbo era divino. A própria gramática do W.C. Taylor, ela traz, e o verbo era deidade, mas deidade é se referindo a Deus. Por que ocorre isso? Vamos voltar algumas páginas aqui, página 310, 309, 310, nomes próprios. De particular interesse, esse é o ponto em relação aos termos Jesus e Theos no Novo Testamento, pois que embora no original frequentemente se lhes anteponha o artigo, no português é referida de forma anártica, isto é, Jesus Deus, não articulada, Jesus Deus. Quanto ao nome Theos, a designar a deidade suprema procedente se afigura esta distinção, observada aliás em vasta medida no texto hebraico do Antigo Testamento. Sem o artigo no texto grego do Novo Testamento, refere-se ao caráter geral da divindade, a natureza essencial do ser divino, a deidade substancial. Com o artigo destaca-lhe a unicidade ímpar, a exclusiva autoridade, a soberania absoluta e peculiar. Em outros termos, sem o artigo ressalta-lhe a natureza, com o artigo a unicidade. Então, Deus, sem o artigo, ele vai se referir à divindade, ao estar ligado com Deus. Então, e o verbo era Deus, ele está falando o quê? E o verbo era Deus. Essencialmente isso. E o verbo era Deus. Ele está se referindo à divindade. Ponto. Está ligando, até como está na mesma declinação, theos en hologos, né? Você tem aí toda essa questão gramatical. Mas, observe que Valdir Carvalho Luz, no seu manual mesmo, ele fala que um Deus, jamais um Deus. E o foco é sobre Valdir Carvalho Luz. Por quê? Ele colocou o verbo era divino aqui, né? Ele não coloca nem como uma tradução primária. A tradução primária ele coloca que o verbo era e Deus era a palavra. E a palavra era divina. Ele coloca a palavra era divina entre parênteses como uma leitura alternativa, uma visão, um ponto de vista de se ver o texto grego, a tradução dessa referida passagem. Então assim, essencialmente, eu chego à conclusão de que o cara falar e o verbo era um Deus e o verbo era divino, é a mesma coisa? Não é. Tem conotações diferentes. E o verbo era um Deus. Não, o verbo era um Deus. Está especificando, o verbo era um Deus dentre outros. E o verbo era Deus, está referindo ao verbo era Deus, ou o verbo era divino, ele tinha conotações de Deus. Essencialmente isso. Não estou nem entrando em tema aqui de ser trinitariano ou não, estou pegando o contexto do que como eu enxergo João 1. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Para quem quiser adquirir material de grego, de hebraico, eu deixo na livraria o link abaixo da livraria Guime, o meu contato também do telefone. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos.